sim. Porque dar assistência a um guia é uma coisa muito importante. Uma É responsabilidade. uma responsabilidade né? muito grande, né? Uhum. É dar o bem-estar para o guia enquanto ele está incorporado no teu corpo, né? Enquanto ele Entendi. está na Terra ali. Então, isso é muito importante. E como que vocês chamam quando recebe o espírito? Qual o nome que é Nós dado? costumamos falar que baixou o espírito. Baixou o espírito. Por que baixou Uhum. o espírito, né? Porque ele vem de algum lugar. Ele Uhum. entra no teu corpo, então ele baixa no teu corpo. Sim. Como isso funciona? Através da tua mente, né? Existem vários sintomas que o médium tem antes de incorporar. Às vezes a pessoa fica com a mão muito gelada, a pessoa treme muito, a pessoa sua muito. Isso são indícios de que a espiritualidade, o espírito, ele está se acoplando com o teu corpo, né? Ele está entrando, ele está se encaixando no teu corpo. E não tem alguém que sente medo nessa hora? Sim. Porque tem uma As hora pessoas assim, têm medo. por exemplo, se eu tô lá e começo a sentir isso, eu vou sentir medo. Sinceramente. Os né? principiantes, né, Uhum. os novatos dentro da religião, eles têm um certo medo. Existe muita dúvida porque existe muita confusão entre quem é o guia e quem é a pessoa. Porque hoje nós temos o quê? 3 tipos de mediunidade que se segue, que é o médium inconsciente, o médium semi-inconsciente e o médium totalmente consciente, né? Dentro dessas 3 camadas, geralmente o médium inconsciente é aquele médium que ele já nasceu com aquela espiritualidade inconsciente, ou seja, o espírito toma conta totalmente da mente dele, ele não lembra de nada, ele não consegue ver nada, ele não consegue entender nada. E isso é uma coisa assim, muito difícil, porque depois do transe, que nós chamamos de transe, que a pessoa não consegue lembrar nada, é muito difícil para o médium voltar em si, né? E existe o quê? Existe o medo, né? O pavor de não voltar. De não voltar. Então, o médium ele se sente muito acuado Então, quanto a isso, por exemplo, né? o pai quando recebe, quando incorpora, né? Incorpora, Sim, é isso. isso. Consegue, por exemplo, desincorporar a hora que quer ou é a hora que o espírito quer ir Não, embora, o ele vai? espírito vai embora quando ele terminou. Quando ele tem que terminou, fazer. quando ele acha que ele está na hora dele ir embora. Porque, na verdade, quando existe a incorporação, quem manda na sua cabeça, nos seus pensamentos, nos seus movimentos, é o espírito, não é você. Nós costumamos falar que a pessoa adormece, né? Porque tem um outro espírito no teu corpo, então você está adormecido, né? Não cabe 2... Né? Sim, no mesmo não dá para local. 2 usarem o mesmo Não, corpo. não dá. Então, um Entendi. tem que adormecer para que o outro possa usar. Então, esse espírito ele só vai embora depois que ele viu que o trabalho dele naquele dia foi concluído. Bom, agora uma pergunta bem de leigo, tá? De quem não sabe nada. Não tem o risco de um espírito mau entrar, ser incorporado e você fazer alguma maldade, fazer alguma coisa errada? Isso é o que nós chamamos de os trabalhos de desobsessão. Tá? Os carregos que nós costumamos falar, a pessoa pegou um carrego, pegou um espírito ruim. Né? Muitas vezes aparece dentro do terreiro pessoas que com essa situação de espíritos muito ruins, prejudicando a vida da pessoa. Né? Então, qual é o nosso trabalho? É tirar esse espírito da vida da pessoa e fazer uma coisa que nós chamamos de transporte mediúnico. Né? Nós pegamos um outro médium, colocamos ele do lado da pessoa que está sofrendo essa obsessão e nós transferimos esse espírito para o corpo de quem está preparado para Esse receber. médium tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter preparo. E preparo. Nossa, vai estar no preparo. Porque ele vai receber um ser bruto que pode machucar o corpo dele. Então, as pode outras inclusive pessoas, machucar os outros, sim, né? E as outras pessoas da corrente, que nós chamamos de uma corrente astral, corrente mediúnica, elas ficam preparadas para dar suporte para esse médium, para que ele não se machuque, para que ele não caia, né, para que não aconteça coisas piores. Porque o espírito ele vem no estado bruto, então ele vem querendo bater, querendo furar, xingando e outras coisas também. E nós temos que elucidar aquele espírito que ele está errado. Né? E muitas vezes acontece o quê? O uso da força, porque ele quer fugir. E se você deixar, ele vai embora. No médium, ele vai para a rua e some. Então, você precisa segurar o médium, às vezes, né? Entendi. Que está recebendo aquele Então espírito. vai na base da conversa, fora Na base da segurar, conversa. né, a pessoa. Sim, às Na vezes base tem da que segurar, conversa. porque ele está Sim. incontrolável, né? Se é um espírito que vem, por exemplo, alguns espíritos vêm e ficam no chão. Então, do chão ele não sai. E ali do chão você conversa com ele, né? E geralmente quem vai conversar é a entidade, né? No caso, eu como sou o dirigente, que sou a entidade maior, vamos falar assim, né? É quem vai tomar conta ali. Eu sou responsável, né? A minha entidade é responsável por mandar aquele espírito embora. Mas você vai como Não, o pai eu já estando incorporado. incorporado. Tá, Né? entendi. Por exemplo, eu estou incorporado com o caboclo.
Sim. E baixou um espírito daquela situação. O caboclo vai conversar com aquele espírito, vai elucidar aquele espírito, vai mostrar para ele que ele está errado, que aquilo não deve ser feito, né? Que ele deve abandonar a vida daquela pessoa, porque está prejudicando aquela pessoa. E aí, muitas vezes, são espíritos da própria família que estão ali. Caramba. Olha. E aí você tem que conversar, falar, filho, você já morreu, né? Você tem que deixar, você tem que seguir outro caminho. E vai elucidando o espírito, que ele não pode ficar ali naquela família atrapalhando o andamento da vida